Começamos hoje mais um programa de entrevista da TV Web Luz e o tema de hoje é as 3 revelações. Por que a primeira se deu no Egito com o povo hebreu? E Jesus, o que ele quis dizer quando disse não vim destruir a lei, que está em Mateus do 17 ao 20? E o Espiritismo, qual a ligação dele com as outras 2 leis? O que Kardec nos trouxe? E para falar sobre essas 3 revelações, temos como convidado da TV Web Luz, Fábio Fadel, orador espírita há 20 anos, instrutor de curso espírita e trabalhador da Casa Espírita Ismael. Tudo bem, Fábio? Tudo bom, Elisângela. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo à TV Web Luz. Muito obrigado. Fábio, o que significa revelação? Se nós formos ver lá no capítulo 1 da Gênese, um livro lançado por Kardec em 1868, lá no capítulo 1 ele vai falar que revelação, o termo vem do latim velare. Velare é uma coisa velada, é uma coisa que está escondida. Revelar é quando você tira o véu e demonstra para todos uma determinada informação. Se nós formos ver, a ciência é sempre reveladora, porque ela está sempre trazendo informações novas. Existem também os reveladores pessoais, que são profetas que em determinados momentos eles trouxeram informações, mas que ficaram só para o povo e para as pessoas daquela época. Hoje em dia já não vale mais. Existe também a revelação divina, que pode ser dita em qualquer época da humanidade e que vale até os dias de hoje. Fábio, vamos falar da primeira revelação. Nos conte sobre essa primeira revelação e por que se deu no povo hebreu. Então, a primeira revelação veio através de Moisés. E o povo hebreu é um povo que trouxe a missão, se posso dizer assim, de divulgar um Deus único. Porque existiam muitas civilizações politeístas. Foi através do povo hebreu que veio o monoteísmo. E ela se deu através de Moisés, quando ele sobe no Sinai. É bastante interessante nós falarmos que, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falam que essa lei de Moisés teve ela foi dividida em 2 partes. A lei divina, que veio do Sinai, através dos 10 mandamentos, e a lei civil, que eram leis que foram impostas por Moisés para que ele pudesse conduzir aquele povo que estava saindo da escravidão do Egito. Os 10 mandamentos são conhecidos, já faz bastante tempo que existem. O primeiro vai falar: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá diante de mim outros deuses, não adorará a imagem de nada que voe sobre o céu, nada que ande sobre a terra e nada que viva debaixo das águas. É o primeiro mandamento. Segundo mandamento: não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Parece que o povo ainda não aprendeu esse mandamento, não é verdade? Terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia do sábado. Quarto mandamento: honrar pai e mãe, para que você herde a terra que o Senhor teu Deus te dará. O quinto mandamento: não matarás. O sexto mandamento: não adulterarás. O sétimo mandamento: não roubarás. O oitavo mandamento: não levantarás falso testemunho contra o seu próximo. O nono mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo. E o 10º: não cobiçarás a casa, o escravo, o boi, o jumento e tudo mais. Se nós formos ver, Elisângela, todos esses mandamentos, se nós utilizarmos hoje em dia, eles ainda são extremamente válidos. No entanto, as leis de Moisés civis, por exemplo, o quinto mandamento era não matarás. Mas se a gente for ver em Êxodo, no capítulo 21, a partir do versículo 12, 14, 15... existem ordens lá no Êxodo que é: aquele que ferir seu pai e sua mãe será morto. Aquele que ferir o outro de modo que este morra será morto. Então dá para perceber claramente o que são as leis civis e quais são as leis divinas. Fábio, por que as leis civis são tão duras? Que é olho por olho, dente por dente, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não seria isso um Deus cruel? Justamente. Na realidade, mas eu tenho comigo que precisava ser daquele jeito. Porque Moisés estava tirando o povo do Egito, que trazia vários costumes da época do Egito. E se ele não coloca olho por olho, dente por dente, talvez ele não conseguisse conduzir aquele povo até onde ele se propôs a levá-los. Então, naquela época era necessário assim, devido talvez à ignorância ali do povo. Justamente. E naquele momento... Era um povo rude. Se nós formos ver na história, é óbvio que existem algumas contradições, mas para o povo hebreu sair do Egito, segundo a tradição,
houve pragas que foram lançadas, não é verdade? E foi cumprida. E justamente, para eles passarem pelo Mar Vermelho, dizem que o mar abriu. E, assim, para um povo que observou todos esses fenômenos, e logo depois eles deixarem em crédito se Moisés era o revelador mesmo, se aquele era coisa de Deus mesmo, dá para perceber que eles não eram muito evoluídos ainda naquela época. E a segunda revelação, Fábio? A segunda revelação já vem ao contrário. Enquanto a primeira revelação estava falando olho por olho, dente por dente, porque era lícito que se você me desse um tapa na minha cara, era lícito que eu devolvesse para você, olho por olho, dente por dente. Sim. Só que vem Jesus, e em vez do legislador, ele traz a lei universal do amor. Quando Pedro pergunta para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? 7 vezes? E Jesus fala, 7 não, mas 70 vezes 7 vezes, o que dá 490 vezes, não é verdade? Uma vez eu tenho até uma história do Chico Xavier, que uma senhora foi até Uberaba e falou, Chico, meu marido não presta. Já faz um tempo para cá que eu comecei a contar quantas vezes eu já o perdoei. E já deu mais de 490 vezes, Chico. Quero o total. Quero o total. Eu estou livre desse traste, né? E o médium não sabia o que falar quando, se não me engano, o Emmanuel aproximou do Chico e falou, Chico, avisa a nossa irmã que 490 vezes é para cada tipo de ofensa. De ofensa. Ou seja, ela ainda tinha muito que perdoar, né? Justamente. E depois, nós vamos falar um pouco mais para frente, a doutrina espírita vem nos explicar a segunda e a primeira revelação. Fábio, o que Jesus quis dizer quando ele disse não vim destruir a lei, mas fazer com que ela se cumpra? Está em Mateus 17 a 18. Obviamente que Jesus era muito perseguido e os hipócritas da época queriam pegá-lo de toda maneira e o acusavam de estar destruindo a lei. Jesus falou, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento àquela lei divina, àquela lei do amor. Agora, aquelas leis civis, onde foi implantado olho por olho, dente por dente, essa aí sim, Jesus derrubou todas, porque quando ele fala que quando alguém te bater numa face, que você vira a outra face, vai totalmente contrário ao que a lei dizia sobre olho por olho e dente por dente. Ou seja, naquela época, quando veio Jesus trazer o amor, trazer a caridade, né? Trazer um Deus que ama, um Deus que perdoa, talvez aquilo tenha sido um choque para eles. Foi um choque e particularmente eu acredito que se Jesus naquela época ele deve ter feito muito mais e eu não sei como que eles não mataram ele antes, porque ele chocou toda a sociedade. Hoje em dia isso aqui é um pensamento assim meu. Se ele viesse e falasse todas as verdades, talvez ele seria assassinado novamente. Quando ele fala, não ajunteis tesouros que a traça e a ferrugem corrói, né? Não ajuntei tesouros na terra. Tem aquele jovem rico que chega para ele e fala, Senhor, que devo eu fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus fala, o que dizem a lei? Daí ele falou todas as leis. E o jovem vira para Jesus e fala, mas isso eu já sigo, Senhor. Eu acho que naquele momento, aquele jovem queria falar, esperava de Jesus, você vai ganhar a vida eterna. E Jesus fala, se você quiser ser perfeito, pegue todos os seus bens, venda tudo, dê o dinheiro para os pobres, vem e me segue. Ninguém sabe o nome desse jovem porque ele não voltou mais, não é verdade? Se Jesus falasse hoje em dia, tenho certeza que também não seria atendido. E é muito mais difícil, né, você largar o material, né, que é as suas conquistas, que é o que você tem, né? E buscar viver de uma outra forma, mais simples. Justamente. E no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que muitas vezes esse desejo de ter as coisas não é ilícito, é uma coisa boa para que a gente possa se desenvolver. No entanto, se a gente só pensar nisso, a gente vai acabar não dá para servir a Deus e a mamon. O problema é o egoísmo, né? E a vaidade, o orgulho, né? Isso é a chaga dos problemas, segundo os Espíritos. O orgulho e o egoísmo. Fábio, e a terceira revelação? Então, quando Jesus ele estava se despedindo dos seus discípulos, apóstolos, ele prometeu um novo Consolador, que viria lembrar tudo o que ele havia dito e explicar coisas novas. O tempo foi passando. E no século XIX, o materialismo crescia de uma maneira bastante intensa. E foi quando, no dia 31 de março de 1848, em Hydesville, uma família, a família Fox, que morava numa cabana, começou a ouvir batidas na parede.
Aquelas batidas estavam insuportáveis a ponto do Sr. Fox sair de dentro da cabana e tentar procurar uma causa externa à cabana. E uma das meninas começou a ter um contato com o fenômeno das batidas na parede. Nessa época ninguém sabia o que era Não. o porquê das batidas, Ninguém que eram sabia, espíritos. justamente. E uma menininha, a menininha, se não me engano, Margaret ou Kate Fox, ela virou para a parede e falou: "Seu pé rachado", porque eles eram metodistas, acreditavam que era o diabo que estava fazendo aquilo lá. "Repita comigo." E ela bateu 2 vezes as palmas e a parede respondeu 2 vezes. 3 vezes, a parede respondeu. E através dessa metodologia que Allan Kardec vai falar no Livro dos Médiuns de tipologia, eles conseguiram saber que quem estava causando o fenômeno na cabana era um caixeiro viajante que havia estado naquela cabana quando tinha uma família anterior à família Fox, e que ele foi assassinado naquela cabana. Era o espírito desse caixeiro? Era o espírito chamado... Ele deu até o nome, só faltou dar o RG. Acho que naquela época não tinha. Era Charles B. Rosnan. E ele explicou realmente, depois dessa data, que alguns escritores falam que é o moderno espiritualismo, esse fenômeno ele vai aparecer na Europa, onde vai encontrar um professor, Hippolyte Léon Denis Arrivaio, que tinha um cabedal intelectual muito grande, mesmo porque já havia estudado, feito o seu conhecimento em Yverdon, junto com Pestalozzi, foi encontrar esse professor, onde as pessoas davam as mãos e as mesas elas dançavam. Ele foi convidado 3 vezes, mas cientista que era, ele não acreditou. Ele falou: enquanto vocês não me provarem que uma mesa tem músculo e cérebro, eu não vou acreditar nessa história da carochinha. Um dia ele foi, enquanto as pessoas perguntavam para as mesas perguntas fúteis, ele pegou todo o conhecimento dele e começou a fazer perguntas de teologia, de sociologia, de filosofia. E ele percebeu que as informações vindas das mesas eram muito eram válidas, intelectualmente superiores às pessoas que estavam. E não podia ser uma fraude. Logo depois, ele perguntando, descobriu que não eram as mesas que estavam falando, e sim espíritos que já haviam vivido e que estavam agora dando testemunha da imortalidade do espírito. A partir daí, dessas informações, ele pega, e eu vou falar de uma forma resumida, ele vai lançar no dia 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos. Esse livro é dividido em 7 partes. Tem a introdução, que não é uma introdução ao livro, mas é uma introdução à doutrina espírita. Logo depois tem os prolegômenos. Logo depois ele vai falar das causas primeiras ou primárias, onde ele vai falar de Deus. A questão número 1 do Livro dos Espíritos é bem conhecida. Ele pergunta: que é Deus? E os Espíritos falam: inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Depois, o capítulo 2, ele vai falar dos elementos gerais do universo, que Deus, como Criador de todas as coisas, criou espírito e matéria. Depois ele vai falar da criação. Na pergunta número 51, por exemplo, Allan Kardec vai perguntar sobre Adão e Eva, se existiu mesmo. Na questão 59, o Kardec vai perguntar as considerações bíblicas da criação do mundo. E depois, o último capítulo, vai falar do princípio vital. Ele descobriu, Kardec, que nós não podemos estudar Deus porque a gente não possui sentido para tanto. A matéria já tem a ciência do mundo que já está estudando. Coube a doutrina espírita estudar o espírito. Então, no segundo livro, eu falei do primeiro livro, no segundo livro ele vai falar da vida espírita, onde tudo que nós quisermos saber sobre espíritos vai estar lá. Por exemplo, na questão 88, Allan Kardec pergunta se o espírito tem forma. E os espíritos falam que não, que ele pode ser uma chama, uma flama. Só que na questão 88A ele pergunta: mas o espírito tem cor? Quando eu vi isso, eu falei: se ele não tem forma, não tem cor. E para minha surpresa, os espíritos falam: não, tem sim. Ele vai do escuro até o brilho do rubi. Vai depender de nós termos mais brilho ou não da nossa evolução. Evolução moral. Justamente. Então, ele vai decorrer, primeiro ele vai falar dos espíritos, depois ele vai falar da encarnação dos espíritos, depois extinta a vida corporal, a volta do espírito à parte espiritual, depois ele fala da pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade das existências, depois ele vai falar da vida espírita, depois o retorno do espírito à vida corporal, depois ele vai falar sobre a emancipação da alma, depois ele vai falar da interferência dos espíritos no mundo corporal, vai falar das ocupações e missões dos espíritos e dos 3 reinos. Eu já acompanho a TV web, eu sei que o pessoal tem bastante curiosidade sobre os animais, na verdade. Sim, é super importante, um assunto muito importante. Isso, justamente. Na questão 600 do Livro dos Espíritos, ele vai tocar nesse assunto. O Kardec percebeu mais. Ele percebeu que,
quanto mais moralizado era o espírito, mais ele tinha uma felicidade maior. Então ele vai lançar no terceiro livro as leis morais. As leis morais que vem a lei divina, depois vai vir a lei de adoração, lei do trabalho, lei de conservação, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade e lei de perfeição moral. Essas leis são leis irrevogáveis? Irrevogáveis, porque conforme diz no capítulo 1, as leis divinas são as leis não de muda. Deus. Justamente. Essas Então o Espiritismo seria a terceira revelação, que veio nos falar sobre um outro mundo, sobre uma outra vida. Justamente, só que difere, porque o próprio Kardec fala, enquanto a primeira revelação vem personalizada em Moisés, a segunda vem personalizada em Jesus, a terceira revelação não vem através de uma pessoa só. É uma pleide de espíritos superiores que vieram trazer as informações. E só para terminar o livro dos Espíritos, na última parte tem as causas, os gozos e penas futuros e a conclusão do livro dos Espíritos. E só mais daquele primeiro livro, daquela primeira parte, Allan Kardec, em 1868, lança a Gênese. Daquela segunda parte da vida espírita, em 1861, ele vai lançar o livro dos Médiuns. Da terceira parte das leis morais, Allan Kardec, em 1864, ele vai lançar o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria de falar que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio codificador diz que a vida de Jesus pode ser dividida em 5 partes: os milagres, as petições, os atos comuns da vida de Jesus, as palavras que serviram de dogmas para a igreja e a vida moral. Kardec diz que as 4 primeiras sempre foram motivos de discussão, mas a vida moral de Jesus, ninguém discute sobre isso. E é sobre a vida moral que o Evangelho vai citar Jesus e falar sobre Jesus. E depois do último capítulo, em 1865, ele lança o livro Céu e Inferno, que é um livro fantástico. Eu recomendo até aos nossos ouvintes e telespectadores para que possam ler e estudar. Fábio, a gente pode resumir as 10 leis de Moisés em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Justamente. Como Jesus nos ensinou? Justamente. Jesus era um mestre por excelência e ele pegou os 10 mandamentos e ele resumiu. Tanto que, às vezes, nas palestras, quando eu vou começar, eu gosto de interagir com o pessoal, eu estou perguntando, vocês lembram dos 10 mandamentos? Daí o pessoal fica meio assim, eu falo, qual que é o primeiro mandamento? E todo mundo fala, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo, mas não é. Jesus, ele pega os 10 mandamentos e resume em 2, e é o que fica gravado até hoje na cabeça das pessoas, que é o mais importante. Será que aprendemos a respeitar esses 10 mandamentos? Falta muito, se não? Na questão 932 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta por que o mal ele sobrepuja o bem. E os Espíritos falam porque os bons são tímidos e os maus são astutos. Quando esses quiserem, ou seja, os bons, o bem prevalecerá. Então, no mundo de provas e expiações, ainda existe bastante pessoas assim que a gente vai ver muito mal. Se a gente for ver nos programas no começo da noite, no final da tarde, a gente vai ver que é só desgraça. Então, as pessoas, o mal ainda fascina mais as pessoas do que o bem. Então, ainda está, no meu ponto de vista, eu acho que é um pouco complicado ainda para seguirmos os 10 mandamentos. Estamos ainda progredindo, né? Sim. Mas, segundo dizem os Espíritos, todos nós que um dia somos espíritos imperfeitos, ainda, pelo menos eu posso falar por mim que sou, um dia todos nós chegaremos a ser espíritos puros. E está aí a informação consoladora do Espiritismo, que um dia todos nós seremos igual a Jesus. Não me pergunte como, quando eu chegar igual a Jesus, como que Jesus estará, porque eu não tenho, não sei, mas isso acontecerá um dia, para todos nós. Bom, estamos terminando o programa de entrevista. Muito obrigado, Fábio. Assunto super interessante. A gente vai voltar a falar disso, com certeza. Você quer deixar uma mensagem, Fábio? Um contato? Falar sobre a Casa Espírita Ismael? Fique à vontade. O Centro Espírita Ismael é um centro do Jaçanã. E ele é uma casa grande, é uma casa que tem até uma assistência social bastante ativa. E que se as pessoas pudessem ir até a nossa casa e conhecer o trabalho, principalmente da assistência social, seria interessante, porque toda ajuda será muito bem-vinda. E um recado que eu deixo é que nós tenhamos o ensejo de conseguir
ver essas revelações e conseguir colocá-las em prática. Então é isso. Assunto bastante interessante. Vale a pena ler os livros que o Fábio indicou. E se você quiser enviar mais perguntas, dúvidas, sugestões, é só clicar no link abaixo, entrar no Facebook, assistir os nossos vídeos pelo site da tvwebluz.com.br ou pelo YouTube. Até uma próxima entrevista.